o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. Antes de eu continuar lendo, eu quero chamar a atenção para essa. O Emmanuel e o André Luiz, eles têm a mesma tática. Eles falam uma coisa que não é verdade e na frase seguinte, eles sempre metem uma frase complicada, que tu não sabe muito bem o que ele quis dizer. Porque essa confusão, ela ajuda, isso é típico do espírito pseudo-sábio, o espírito fascinador. Essa falta de clareza ajuda eu a manipular as pessoas, porque conforme o que elas me disserem, eu fico usando as palavras do jeito que eu escape do questionamento. Parece político em época de debate político, em debate político, que fala as coisas num sentido meio subjetivo, porque qualquer coisa ele corre para um lado, qualquer coisa ele corre para o outro. A pessoa honesta não é assim. A pessoa honesta, ela é clara no que ela quer dizer. Você sabe que eu tenho aquele projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, que eu vou analisar a obra do Nosso Lar. Então, isso, como eu estou fazendo isso agora e preparando, né, quando eu for gravar, é sempre assim. Toda vez que o Emmanuel e o André Luiz eles falam alguma inverdade, eles depois colocam ou alguma frase evangélica ou eles colocam alguma frase difícil. Aí tu pega, olha a frase que ele bota. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos a solução de muitos. O complexo dos fenômenos espiríticos. Mas eu vou ler todas para comentar a mensagem. Ele continua. O estudioso bem intencionado, ele sempre coloca algo moral que é para assustar. Portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e lhe retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Então, esse trecho que está em destaque, é interessante que ele coloca a ideia de que se. Ele sempre faz isso, tá? Isso é uma tática do Emmanuel. Ele sempre coloca a seguinte ideia: se eu questionar ou fazer o contrário do que ele acabou de dizer, eu sou do mal. Eu sou do mal. Eu tô fugindo da moralidade. Porque aí a pessoa fica com medo, né? Porque ninguém quer ser imoral. Então ele sempre coloca essa coisa do. Tanto que ele falou, o estudioso bem intencionado. Então significa que se eu não seguir o que ele está falando, eu não sou bem intencionado. Olha a jogada. É típica do manipulador. Podereis objetar, agora ele termina com uma das maiores mentiras da história do movimento espírita. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza. Mas precisamos ponderar, diz Emmanuel, no seu esforço, a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade de méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Então, Kardec era um missionário, que ele chama de codificador, que eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor de quem chama Kardec de codificador, porque ele não foi, mas isso é outra discussão. Ele chama Kardec de codificador e diz: não, Kardec era excepcional, nós ainda somos aprendizes comuns, mas é como a pergunta do Luciano. Bom, se eu preciso me tornar missionário, espírito superior para evocar, para que eu vou precisar evocar se eu já sou superior? Então, e outra coisa que vem aonde ele está faltando com a verdade aqui, não era só Kardec que evocava, era todo mundo, o mundo inteiro evocava, Kardec publicava, elogiava, incentivava. O mundo inteiro evocava, inclusive pessoas na prisão, prisioneiros, gente na cadeia, presa. E Kardec publica na revista e elogia. E dá como exemplo famílias. E ele diz não, que é só em caráter excepcional, que nós somos meros aprendizes.
o bem-intencionado vai esperar sem exigir. Que é muito parecido, qualquer pessoa que é manipuladora faz isso. Se tu pegar um religioso que é picareta, o religioso que é picareta, ele faz assim, ó. Você já deve ter ouvido casos assim, eu não tô inventando nada, né? A gente já ouviu falar de histórias que a pessoa começou a frequentar determinados templo religioso que o líder lá era um picareta que só roubava dinheiro, só enganava as pessoas. Quando as pessoas começaram a se dar conta e questionar, o que dizia o líder religioso? Olha, isso aí é o demônio, hein? É o demônio que está fazendo você me questionar. Você está duvidando de mim? Isso é o demônio, hein? Daí a pessoa com medo de não ser influenciada pelo demônio, não, sim, senhor, não vou lhe questionar. Todo picareta é assim. A pessoa honesta incentiva o estudo, incentiva o questionamento. Kardec vai dizer: os espíritos superiores, eles não ficam ofendidos quando eles são questionados. Mas o Emmanuel sempre vai ter esse linguajar, e o André Luiz também, de que a pessoa que questiona, ela sempre tem algo meio que ela tá desvirtuada, perturbada, ela tá fora do caminho. O que importa é o amor, o que importa é a caridade, o bem. Aí as pessoas é como se dissesse assim, não vamos questionar, aceitem o que eu estou dizendo, e as pessoas aceitaram. Aí quando a gente vai ler o item 239 do Livro dos Médiuns, que fala da fascinação, Kardec diz, leiam o item 239 da fascinação, que os espíritos fascinadores falam da moral sublime, das virtudes, que é como se fosse a máscara que eles usam para enganar. E todas as vezes que o Emmanuel e o André Luiz, eles falam alguma coisa, que nem o Emmanuel falou, né? O Emmanuel falou, não aconselhamos a evocação. E aí, para não ficar só essa frase, que ele poderia ser estranhado, ele meteu já um textão falando de somos aprendizes, porque o estudioso bem intencionado, porque Kardec era missionário. Ele sempre coloca uma coisinha assim depois, que é para ocultar o que eles estão dizendo. Eles não querem que evoque. Porque se forem evocar, eles não vão ser os únicos. Quando o Brasil parou de fazer evocação, Emmanuel e André Luiz foram os únicos espíritos que eram ouvidos pelo Brasil inteiro. Agora imagina todo mundo evocando, todo mundo evocando. A gente teria milhares de espíritos, mas esses espíritos, eles querem ser únicos, eles querem estrela, eles querem dominar. Percebe? Que, aliás, é uma das coisas que eu esqueci de dizer quando o Lauro me perguntou o benefício da evocação. A evocação ajuda a desmascarar os espíritos mentirosos. Porque o mentiroso sabe que se a evocação, o cara vai começar a questionar, a perguntar. Então ele não quer que evoque. Ele quer simplesmente a espontaneidade. Curiosamente, o Emmanuel queria somente a espontaneidade, né? Mas claro, porque só ele fala daí, né? Só ele fala. Só ele dita. E ditou, né? São 400 obras. 400 obras. É uma coisa surreal que aconteceu no século XX. E as pessoas aplaudiram, né? É isso aí. Eric, eu vou trazer aqui para a tela. Aqui, como a gente está falando em obras mediúnicas, em romances, precisamos falar de Kardec. Então, aqui o Livro dos Médiuns, o capítulo 25 das evocações, o item 269. Então, o Kardec ele vai fazer considerações aqui importantes e ele vai, né, argumentar aqueles que diziam que não era conveniente evocar, e o Kardec vai, então, enumerar o que as pessoas diziam a respeito de não evocar. E aí, Kardec, ele vai dizer, né, aqui aí, pessoal, o tempo já está avançado, mas eu quero ouvir aqui o Eric, Kardec vai dizer assim, que as pessoas que pensam que tem que deixar o espírito se comunicar de forma espontânea, como Emmanuel, como André Luiz. Kardec vai dizer, em nossa opinião, isso é um erro,
primeiramente, porque há sempre em torno de nós